Sou feliz com Jesus, porque Ele cuida de mim, porque Ele cuida da minha casa e da minha família. Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na sua vida e na vida da sua família também. Irmãos, se os irmãos ainda não notaram, nosso grupo do WhatsApp, a partir de hoje, nos domingos e nas quartas-feiras, estarão fechados, tá certo? Somente serão postados as reflexões e a escola bíblica dominical, tanto no domingo, escola bíblica, depois culto matutino, depois na reflexão, culto à noite, e na quarta-feira, tá certo? Nos outros dias estará aberto para os comentários, pedido de oração e comunicações dos irmãos, certo? Queria compartilhar com os irmãos hoje uma coisa que nós precisamos aprender muito, tanto em nossa vida familiar, quanto em nossa vida de trabalho e principalmente, irmão, na igreja. Vamos estar lendo o texto que se encontra no segundo livro de Reis, lá no Antigo Testamento, capítulo 5. Vamos ler do 1 ao 14. Isso. Segundo livro de Reis, capítulo 5, do 1 ao 14. Fala assim: E Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém era leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram cativa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse ela à sua senhora: Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: Assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. E respondeu o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivas. Levou também o rei de Israel uma carta que dizia: Logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Acaso sou Deus para poder tirar a vida ao dá-la? Para que envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vedes que procuram pretexto para romper comigo. Ouvindo isso, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste a sua veste? Deixa vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai-te, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficará limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: Pensava que ele sairia ter comigo, pois se ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfá, rio de Damasco, melhores do que as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: Meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil,
acaso eu não faria? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficará limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como carne de uma criança, e ficou limpo. Vamos orar, irmãos? Santo Deus, agradecemos a Ti, Senhor, por mais este dia, por mais essa semana que se passou, por essa que se inicia, e pedimos a Ti, Senhor, o discernimento da Tua palavra. Fala aos nossos corações e nos dá sabedoria para pormos em prática na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, a mensagem é o desafio de saber ouvir. Desafio, irmãos, porque cada vez está mais difícil nós ouvirmos uns aos outros. Os filhos não querem mais ouvir os pais, os funcionários não querem mais ouvir o seu chefe, as ovelhas não querem mais ouvir o pastor. As pessoas não querem mais ouvir a Deus, irmãos. As pessoas querem apenas ouvir o seu coração e seguir de acordo com o que querem andar. Hoje não existe mais conselheiros nem mentores, porque as pessoas não gostam de ouvir conselho dos outros. As pessoas desprezam conselhos. Mas o texto de hoje, irmãos, ele fala que Naamã, ele precisou saber ouvir para alcançar a sua cura, irmãos. Lá em Provérbios 11, 14, fala assim: na multidão de conselheiros há segurança. Na multidão de conselheiros há segurança, irmãos. Precisamos aprender a ouvir e filtrar o que é bom e o que não é. E eu queria falar, irmãos, no texto de hoje, de Naamã, sobre a importância que o ouvir teve na vida de Naamã até ele chegar à bênção de ser curado. O texto começa, irmãos, dizendo que Naamã era um comandante do exército da Síria, era um grande homem, era um grande guerreiro, alcançou vitórias para a Síria, era um herói de guerra, porém ele tinha um problema, irmãos. Ele era leproso. A lepra, irmãos, que diz aqui no livro de Reis e algumas partes do Antigo Testamento e até no Novo, em algumas vezes não era o que nós chamamos de lepra hoje, que é a hanseníase, mas poderia ser qualquer afecção de pele que se espalhasse pelo corpo. Até a herpes zoster, na época, era considerada lepra, porque ela danifica os tecidos da pessoa. Tá certo? Então não posso julgar que essa lepra de Naamã era ou não era a hanseníase. Tá certo? Mas o que é certo é que ele tinha uma afecção da pele muito aparente. E que talvez nem a esposa dele quisesse ter contato mais perto com Naamã. Mas não era uma coisa tão grave porque ele estava na presença do rei. Mas de qualquer forma incomodava a vida dele. Ele sendo um homem de alto escalão, mesmo assim era amaldiçoado por Deus. Até que um dia o exército sírio invade Israel e captura uma jovem. Aqui fala uma menina, que poderia ser um adolescente ou já uma mulher feita, mais nova. E ela dá o primeiro conselho que nós vemos na vida de Naamã e que ele precisava ouvir. Ela fala assim no versículo número 2. Vamos começar do 2. Saíram as tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã, e disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele restauraria da tua lepra. Primeira coisa, irmãos, precisamos aprender a ouvir a sabedoria dos humildes, do pequeno. Quando eu me lembro de o começo de minha vida espiritual, como cristão, as pessoas que mais me aconselharam não foram pastores, não foram diáconos, mas foram as pessoas humildes da igreja, irmãos. Pessoas que gostavam de evangelizar,
que gostavam de estar em oração, e elas que me acolheram e que me aconselharam na minha vida cristã, que se achegaram a mim. Muitas vezes nós temos uma certa preconceito com pessoas que não têm uma boa escolaridade, que não têm uma formação acadêmica. Mas nós temos que entender que até a sabedoria popular vem de Deus. A vizinha daqui de minha rua, ela era cristã. A minha rua, aqui em Brotas, todas as casas eram de pessoas que eram ímpias. Apenas essa senhora, ela era cristã. E ela começava a falar do Senhor para nossas famílias. Na época nós não aceitávamos. Mas ela tinha sabedoria. E ela falava da palavra de Deus com ousadia, de cor. Até um dia que a gente descobriu que ela não sabia ler nem escrever. Não sabia ler nem escrever, mas ela tinha qualidades que a faziam diferentes, que era ter Deus no coração dela. Uma pessoa que não sabia ler, não sabia escrever, mas que ela conhecia apuradamente a palavra de Deus. Naamã, quando ele encontra com aquela criança, ele busca ouvi-la. Mesmo sabendo que ela era mulher, que ela era escrava, que ela era criança, que nesses três sentidos, para aquela época, irmãos, era uma pessoa de nenhum valor. Mulher era um objeto. Criança não tinha sabedoria. E ainda um escravo não tinha nem chance de falar, irmãos. Mas Naamã deu ouvido para ela. E o ouvir dessa pequena criança, dessa escrava, foi o start para ele começar a sua jornada de cura. Não apenas a jornada de cura, mas a jornada de conhecimento do verdadeiro Deus. Naamã ouviu a palavra de uma pessoa que era inferior a ele. Ele general, ele grande herói, ela uma criança, uma escrava, uma mulher, e ele soube ouvir. Ouvir é importante, irmãos. Lá em Mateus, capítulo 13, versículo 53. Mateus 53. Isso. Fala do preconceito com Jesus, por Jesus ser também humilde. Fala assim: tendo Jesus proferido essas palavras, retirou-se dali. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde vem essa sabedoria? E estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem todas as suas irmãs entre nós? De onde vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra senão na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. O povo, irmãos, de Nazaré, ele não foi agraciado com muitos milagres porque teve preconceito, porque achava Jesus uma pessoa menor, uma pessoa humilde, um filho de um carpinteiro, alguém que andava no meio deles, e por isso não tinha condições de aconselhar eles. Então eles preferiram não ouvir a Jesus por preconceito. E quantas vezes, irmão, nós temos preconceito de ouvir uma pessoa que trabalha de gari, um assessorista, alguém que não tem uma formação acima da nossa. Um dia me contaram a história do assessorista de uma grande empresa de cosméticos. Diz a história que ele estava subindo e descendo com a diretoria, ele era assessorista, então subia e descia no elevador, e desciam os diretores, e naquele dia estavam brigando, porque a venda do cosmético não estavam crescendo.
Então o diretor falou para os outros diretores, para os outros gerentes, olha, vocês têm que criar alguma estratégia que nós passemos a vender mais. Nossas vendas estão caindo. E vocês até hoje não trouxeram nenhuma estratégia de venda melhor. E nisso aquele assessorista está vendo. E passou semanas, ele começou a dizer, olha, eu vou demitir todo mundo se alguém não tiver uma ideia para aumentar as vendas, para aumentar os meus lucros. Até um dia que aquele chefe maior, aquele dono da empresa, pegou o elevador sem nenhum dos diretores. E aquele assessorista teve a oportunidade de falar com ele. Ele falou assim, doutor fulano, o senhor já achou a solução para os seus problemas? Ele falou, não, nenhum do diretor tem competência para me trazer uma solução. Aí ele falou assim, eu tenho. E o grande diretor perguntou, qual é a solução então? Aumente o bico das pastas de dente. E realmente, quando ele pensou, ele viu que aumentando o diâmetro do bico da pasta de dente, as pessoas iriam comprar o mesmo tubo de pasta, mas iriam gastar mais. Se você é da minha idade, você se lembra que as pastas de dente eram de metal e o bico era bem estreitinho. Hoje não, hoje os bicos são largos, você usa mais pasta de dente. E diz a história que aquele diretor promoveu o assessorista para que ele fosse também alguém da assessoria dele, assessoria pessoal de conselheiro dele, porque ele soube ouvir de alguém que é pequeno. Mas continuando, irmão, porque nossa reflexão é curta, segunda coisa, irmão, de aprender a ouvir, está no versículo 9. Fala assim, veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu mandou um mensageiro dizendo, vai-te, lava 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficará limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo, pensava eu que ele sairia a ter comigo, pôr-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra, restauraria o leproso. Segunda coisa de ouvir, irmãos, é saber ouvir mesmo quando nós não concordamos. Quantas vezes nós paramos de ouvir alguém, porque assim, olha, essa pessoa só fala o que eu não gosto de ouvir. Só fala o que eu não gosto de ouvir. Não foi assim com o rei de Israel? O rei de Israel chamou os profetas para ir à guerra e falou assim, olhe, não chame aquele profeta não, porque ele só sabe dizer coisas ruins a meu respeito. Quando na realidade aquele profeta era o único que era realmente profeta de Deus, irmãos. Naamã, ele chega para Eliseu e ele recebe uma resposta que ele não esperava. Ele esperava uma coisa mística, um pular, um bailar no espírito, um falar em línguas, um retetê, alguma coisa diferente, algum ato mágico. Mas o profeta Eliseu falou assim, olha, vá ali no rio e se banhe 7 vezes. Uma coisa simples de fazer. Mas Naamã não gostou. Não é isso que eu queria ouvir. Eu queria ouvir o que eu queria. Eu queria ser aconselhado da forma que eu queria. Irmãos, quando nós não sabemos ouvir opiniões divergentes, nós caímos no erro de que nossa opinião esteja errada. Um grande líder falou que prefere ter 10 pessoas que discordem dele no seu staff do que ter 100 que só balançam a cabeça acatando. Irmãos, quando nós não ouvimos diferente, nós não temos outras opiniões para compararmos. Um dia, um rei de Israel, Roboão, filho de Salomão, ele foi assim. Chegou Jeroboão para ele e falou, Roboão, seu pai Salomão morreu. E Salomão, ele cobrava muitos altos impostos. Baixa os impostos. Baixando os impostos, nós vamos servir a você eternamente. E Roboão foi e procurou os anciões de Israel e procurou o conselho. E os anciões falaram assim, não, rapaz, baixe realmente os impostos e esse povo vai lhe servir, vai comer na sua mão.
Mas Roboão não ficou satisfeito, porque baixando os impostos, ele ia baixar as regalias que ele tinha como rei. E ele chama os colegas dele, os amigos de farra, de bebedice, de molecagem. E ele pensou, olha, Jeroboão veio e me perguntou, vou baixar os impostos. Procurei os anciões falaram que ele estava certo. Só que eu não quero fazer isso, o que vocês aconselham? E aqueles que andavam com ele falaram o quê? Não, Roboão, você que está certo. Tem que arrochar os impostos. Diga a eles que se o dedo de Salomão era grosso, o seu dedo é da grossura da coxa de seu pai. E vai pesar. E por causa disso ele foi, enfrentou o povo, e por isso o reino de Israel foi dividido em duas partes. 2 tribos ficaram com ele, com Roboão, e as outras 10 tribos se revoltaram com ele por causa dos impostos e tornaram Jeroboão o rei de Israel. Ele ficou com Judá e Jeroboão ficou com o resto de Israel, por não saber ouvir a opinião divergente. Irmão, na nossa vida espiritual é a mesma coisa, irmãos. Às vezes nós já temos uma decisão, estamos com uma dúvida, já temos uma decisão na nossa mente, e a gente procura o conselheiro espiritual, o pastor, o diácono, apenas para que ele confirme o que a gente quer. E se ele disser assim, olha, não é bem assim que você deve proceder, você não procura mais. Quantas pessoas deixaram de bater no gabinete pastoral porque acham que sempre o pastor vai contra a sua opinião? E muitos têm quebrado a cara, como Roboão também quebrou. Precisamos saber ouvir a opinião do outro, mesmo que não nos agrade. Terceira coisa, irmãos. Versículo 12, já estou no finalzinho. Fala assim: não são, porventura, Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todos as águas de Israel? Não poderiam lavar-me nele e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Terceira coisa de sobre ouvir, irmãos. Não ouça o seu coração sem analisar todas as hipóteses. A palavra de Deus, irmãos, lá em Jeremias 17:9, fala que o coração é enganoso mais do que todas as coisas, irmãos. Sabe por quê? Porque o meu coração, o seu coração, o nosso coração, ele sempre vai pedir coisas que sejam agradáveis a nós, mesmo que lá na frente nós quebremos a cara. Relacionamentos mesmo, irmão. O que mais tem é gente que vai pelo seu coração. Ah, eu estou apaixonado por ela, eu estou apaixonado por ele. E depois que casa, irmãos, que dá os problemas, aí quer que os pais resolvam, o pastor resolva, a separação, a briga, a contenta e se desfaz da família. A mesma coisa quando você escolhe uma profissão. Ah, eu vou fazer faculdade de medicina, eu vou fazer direito, eu vou fazer psicologia, e alguém aconselha, olha, não, olha, é melhor você fazer uma coisa mais prática, porque seu estilo é esse. As pessoas que estão de fora analisam melhor a nós do que nós mesmos. Aí você diz, não, eu vou fazer medicina, eu vou fazer psicologia, eu vou fazer direito. E acaba, irmãos, que não termina a sua faculdade. Porque chega no meio do caminho, o estilo da pessoa não é de se dedicar totalmente aos estudos e larga. Ou porque não faz o perfil da pessoa. Ah, mas meu coração me disse que era por ir pelaquele lado. E se perde anos de faculdade. Conheço uma moça, uma amiga, que ela fez 3 faculdades diferentes. Chegava no meio, desistia, ia para outra. Chegava no meio, desistia, ia para outra. E o pior é que todas as faculdades pagas. E quem paga? O pato, o pai. E hoje ela é policial, que não tem nada a ver com nenhuma das faculdades que ela fez. Precisamos, irmão, deixar de seguir o nosso coração, porque o coração é enganoso, e seguir as coisas de forma lógica, irmãos. Lógica. Penúltima coisa, irmãos. Versículo 13. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se tem
Se te ouviste dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não faria? Quanto mais já apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Irmãos, nós precisamos entender que nós precisamos também ouvir pessoas que gostam da gente. Pessoas que andam ao nosso lado, que são nossos amigos, que são nossos confidentes, que não são nossos conselheiros. E parar para ouvir. Quem está dentro do problema, irmão, muitas vezes fica cego pelas dificuldades e pelas lutas. Mas aquele amigo seu que está fora, ele está vendo. Só que muitas vezes, muitas amizades são desfeitas porque as pessoas não sabem escutar. Eu não estou dizendo como os amigos de Roboão, porque os amigos de Roboão não eram amigos reais. Eles eram, desculpa, irmãos, eles eram amigos de farra. Amigo de farra não é amigo. Porque amigo de farra, quando você deixa de ter dinheiro, deixa de sair com eles, se converte ao evangelho, eles não andam mais com você. O amigo é aquele que mesmo na dificuldade, mesmo na luta, não lhe abandona, lhe liga, pergunta, você precisa de alguma coisa? Esse é o verdadeiro amigo. E a esse nós devemos escutar. Naamã, ele quase perdia a sua bênção, quase perdia a sua cura, porque queria ir pelo seu coração. Mas aqueles que eram amigos dele, os oficiais, os soldados que andavam com ele, falaram assim, meu pai, só de forma de tratamento como pai, já disse que era uma pessoa íntima dele. E Naamã ele para e medita. Será que eu estou fazendo alguma besteira? Será que eu estou perdendo a chance de minha vida? Naamã ele para escutar aqueles que gostam dele. Sabe quem mais gosta de você, meu irmão? São seus pais. Se você ainda tem pai, você que é jovem, adolescente, sabe que quando o pai lhe aconselha, uma mãe lhe aconselha, só aconselha para o bem, porque eles são seus pais. Eles são aqueles que te amam abaixo de Deus mais do que todos. E nós precisamos aprender a ouvir nossos pais, aprender a ouvir nossos irmãos. Quando nós ouvimos quem nos ama, nós andamos pelo caminho certo. Lá em Provérbios 27, 6, diz uma coisa interessante. Ele fala assim, leais são as feridas feitas pelo que vos ama, porém os beijos de quem te odeia são enganosos. O que te ama, ele vai dizer a verdade em sua cara. Doa quem doer, porque ele é seu amigo, ele lhe ama. Mas aquele que chega muito com beijinho, não, faça mesmo. Muitas vezes ele não tem nenhum apreço por você. Quer que você derrape, como diria meu pai, que se estrepe. A última coisa, irmãos, não quero ultrapassar mais do que 30 minutos. A última coisa está no versículo 14, irmãos, que fala assim, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Irmãos, quando nós ouvimos, nós conseguimos alcançar a bênção. Aquele que sabe ouvir as coisas e filtrar, e meditar, e ponderar no que se ouve, ele alcança bênçãos tanto espirituais quanto materiais, irmãos. Aquele que não sabe ouvir, ele sempre vai se empacar em alguma coisa. Mas o que para, ouve, medita, ele tem bom êxito. Lá em Mateus 7, 24, Jesus fala assim, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e a pratica, será comparado ao homem prudente, irmãos. O nosso melhor conselheiro é Deus. O nosso melhor conselheiro é Jesus. Quando nós ouvimos e meditamos na palavra de Jesus, nós alcançamos bom êxito. Naamã, ele conseguiu ouvir a palavra de Deus através do profeta Eliseu. E ao ouvir a palavra de Deus, ele conseguiu a sua cura. Hoje, nosso profeta é Jesus. A palavra de Deus fala de Jesus. E quando nós lemos e nós consideramos com ele, nós somos assim como Naamã, que escutamos e obedecemos. Quando Naamã ele parou de birra, parou de analisar seu coração,
parou de ver as minúcias, escutou o profeta Eliseu, ele obedeceu e alcançou bênção. Lá em João, capítulo 10, versículo 27, Jesus fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Seguir, obedecer. Será que nós somos como Naamã, que obedecemos, que escutamos os conselhos? Ou será que nós somos como outros, que não têm obedecido, nem têm usufruído da bênção do escutar e do obedecer? Como é que está a nossa vida? Somos rebeldes ou temos sido filhos de Deus? Naamã alcançou a bênção dele. E você, tem alcançado bênção ou tem alcançado problemas para a sua vida? Escuta a voz do Senhor. Escuta a voz dos bons conselheiros. Busque a Deus. Vamos orar. Santo Deus, agradecemos a Ti, Senhor, pela essa palavra que nos traz, Senhor. Ensina-nos a ouvir mesmo quando nós não gostamos, a ouvir do humilde, a ouvir do douto, do indouto, a ouvir, Senhor, daqueles que nos amam, a não sermos levados por falsos conselhos, Senhor, e principalmente que nós ouçamos a Tua palavra e obedecemos a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas, Senhor. Dá-nos uma semana de vitória, protege nossa casa desse vírus que tem invadido todo mundo. Tira a sua mão de sobre o povo, Senhor. Para essa contaminação e nos dá, Senhor, a Tua cura, em nome do santo nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos dê uma semana na presença do nosso Deus. Amém.